Oi, gente! Bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de História da primeira fase da Educação de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Yolanda, esse é meu sinal. Junto aqui com Brielle, vamos falar a respeito dos locais que guardam a nossa história. Como vocês devem recordar bem, a gente já viu essa aula aqui ao longo desse bimestre. Mas como estamos no término, né, do terceiro bimestre, a gente fez uma enquete e vários colegas entraram em contato dizendo que esse tema a gente deveria revisar. Estamos nessa semana de revisão. Então, a gente veio, ao longo desse terceiro bimestre de 2022, analisando a respeito da identidade recifense, de pontos que fazem parte importante da nossa cidade, em que essa história popular, essa cultura popular está tão entranhada no nosso dia a dia. Porque muitas vezes a gente pensa na história como algo assim distante de nós, ou algo que está só nos livros didáticos, mas a história ela não é assim. Ainda mais uma cidade como Recife, uma das primeiras cidades a ser fundada pelos colonizadores europeus aqui no Brasil. Então, Recife é uma cidade muito antiga, é uma cidade que tem muita e muita história. Então, hoje vamos recordar de alguns desses locais que guardam, que contam, que nos ensinam um pouco mais sobre a nossa história. Alguns, porque Recife é o que mais tem história e a gente acharia muitos e muitos locais assim, tá? Então, elencamos, escolhemos alguns. Vamos lá? Então, já começo, né? Aqui na nossa cidade tem vários pontos em homenagem a pessoas que contam a cidade, que contam, que cantam, que encantam o Recife. Está aí uma estátua em homenagem a Carlos Pena Filho, grande poeta, né? Eu tirei esse trechinho de uma poesia dele super bonita, vocês podem inclusive pesquisar, o título dela é Azul, e ele fala a respeito do amor nessa poesia. E ele vem dizendo, então, pintei de azul os meus sapatos, por não poder de azul pintar as ruas. Ele vai trazendo o encantamento que essa cor traz para ele, o azul. E como ele não podia pintar as ruas do Recife de azul, ele pôde pintar os sapatos dele e assim poder andar pela cidade mais e mais encantado. Vejam que coisa bonita. Então, estátuas como essa ajudam a contar a história da cidade, ajudam a recordar sobre essas pessoas. Pessoas que são daqui, que são recifenses, que são importantes para a nossa literatura, nossa arte, nossa poesia, e que muitas vezes a gente não a conhece. Então, sugiro para vocês pesquisarem Carlos Pena Filho. Infelizmente, ele morreu muito jovem, mas o que ele escreveu foi coisas assim muito intensas e muito, muito fortes, tá? E recifense, hein? Então, falar a respeito de locais que guardam a nossa cultura, a gente pode começar falando do Marco Zero e dizer que o Recife começou aqui. Então, todo ponto que a gente traz, até para contar de distância da cidade, distância do estado, começa a contar a partir do Marco Zero, gente. Justamente porque esse desenho em si, ó, desenho da Rosa dos Ventos, que parece uma bússola, essa bússola, ela serve o quê? Para orientar. Então, a gente poderia fazer uma aula inteira só contando do Marco Zero. Mas eu trago até para vocês uma bem interessante das fofocas recifenses, né? O nosso artista maravilhoso, Cícero Dias, faleceu alguns anos atrás, grande pintor, grande artista plástico. Ele estava passeando aí pelo Marco Zero com um grupo de gringos, e esses gringos, quando viram o Marco Zero, disseram para ele, olha, Cícero, é melhor você não contar que você está indo para Paris estudar pintura. E ele disse, mas por quê? Ele disse, porque vão fazer inveja ao pessoal de Paris. Quando você contar que você veio de Recife, vai matar esse povo de inveja. E é isso mesmo. Recife é de fazer inveja a muitas cidades do mundo, tá? Então, outro local que a gente pode contar que guarda a nossa história é a Casa da Cultura. Tá aí essa vista aérea dela. É um local que hoje funciona como ponto turístico, ponto de vendas, de comércio. E durante muitos anos ela foi uma prisão. Mas é um local tão bonito, um local bem no centro da nossa cidade, que vale a pena você ir só para passear, para conhecer e saber um pouco mais da nossa história que está lá na Casa da Cultura, tá? Então, falar em Recife também podemos falar do estado em que estamos, que já foi um país, o nosso país Pernambuco. Contar então de um bioma muito importante que é o sertão, né? Então, a história do nosso sertão através do cais. Então, aí está o Cais do Sertão, esse museu é muito, muito bonito.
Você, enquanto estudante da rede municipal, você estando fardado, você pode ir até lá e não vai pagar a entrada, certo? Só por ser estudante da rede municipal. Então, convido vocês a conhecer o Cais do Sertão e conhecer um pouco mais da nossa história, da nossa cultura. Já fui lá com vários amigos e amigas daqui do estado e de outros locais, então já fui lá várias vezes. Já levei várias turmas, inclusive turmas do EJA, para conhecer. Porque esses locais são nossos, gente. Esses locais fazem parte da nossa cidade. E eles contam da história da nossa cidade. Então, a gente falar também desses locais é falar de locais como Morro da Conceição. Pode não ser a sua religião, a religião católica. Não é a minha, por exemplo. Mas a gente não pode ignorar a importância que tem um local como o Morro da Conceição ou como a festa, né? Uma festa tão importante para a cidade, uma festa tão importante para a nossa cultura, para a religiosidade, esse momento de lembrar a festa do Morro. Então, a religiosidade dessas pessoas é uma coisa assim muito bonita. E aí, dentro desse local, um local de periferia, né, que é o Morro da Conceição, ele vem contando a história, vem contando a religiosidade, vem contando a cultura através de uma festa, através de uma igreja. Então, a história ela não está apenas nesses locais mais turísticos. A história ela está no nosso dia a dia. Você pode se questionar, por exemplo, a respeito da sua história. Se você nunca teve oportunidade, é uma coisa boa de saber como seus pais se conheceram. Como foi que eles começaram a história deles? Porque através da história deles é que veio a sua, é que veio a minha. Através dos meus pais. Então, a história ela está em nosso dia a dia. Ela não está só em livros didáticos. Ela não está só em monumentos grandes como uma Casa da Cultura. Ela também está em fotografias. Ela também está... A gente tem uma fotografia do Recife, de um local como o próprio Marco Zero, de 100 anos atrás. A gente vai ver uma diferença de agora, 100 anos depois. 10 anos a gente vê uma diferença, imagina 100 anos. Então, esses locais que guardam a nossa história, esses locais eles devem ser cada vez mais conhecidos e preservados, gente, que está contando a história da nossa cidade. E aí, por exemplo, tem aqui a Torre Malakoff, que eu não falei dela, vocês podem até pesquisar um pouco sobre ela. Mas ela foi o primeiro observatório astronômico do Brasil e um dos primeiros das Américas. Então, que outros locais contam a nossa história? Que outros locais tem aqui no Recife que vai contar a história da nossa cidade? Vocês podem fazer uma pesquisa a respeito disso. Façam com a ajuda de seu professor ou professora, podem fazer em equipe. E aí a gente vai conhecer cada vez mais a nossa cidade e se apropriar cada vez mais dela. Lembrando sempre disso, viu, pessoal? Que a história ela está aqui, agora e nesse momento também. Um abraço, gente.